Muitas pessoas acham que é intolerante e arrogante dizer que Jesus é o único caminho para Deus. I don't know, to me it just seems arrogant to believe that that Christianity is the true religion, just like Good. Okay, so how many ways are there to heaven? By which definition? By your definition. I don't have a definition. Every religion has their own set of beliefs for their salvation, for their paradise, if they have a paradise in their religion. Mas será que essa crítica, esse ataque realmente faz sentido? Ou será que é só uma forma de evitar essa questão tão importante que é saber se existe um só caminho mesmo para Deus? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que essa alegação de que os cristãos são arrogantes ou intolerantes, principalmente quando a gente está falando sobre a questão do exclusivismo de Cristo, é na verdade uma cilada. Eu vou falar para vocês o que é realmente ser intolerante ou arrogante, como que nós podemos fazer para tirar o foco de uma conversa dos ataques pessoais para a discussão que realmente importa. Olá, eu sou Carol Baeta, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu falei em um vídeo aqui no canal sobre a questão do exclusivismo de Cristo. E eu falei sobre como que essa alegação recebe tanto desprezo e rejeição de muitas pessoas da nossa sociedade atual. A verdade é que o cristianismo faz várias reivindicações de exclusividade. Nós acreditamos que o cristianismo é a única religião, a única cosmovisão verdadeira. Nós acreditamos que Jesus é a verdade. Nós acreditamos que o Deus bíblico é tripessoal e é o único Deus. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, é a verdade. E todas essas reivindicações de exclusividade incomodam algumas pessoas. E diante da afirmação de que Jesus é o único caminho para Deus, por exemplo, algumas respostas que nós ouvimos são, na verdade, respostas que não levam a conversa para lugar algum. Elas parecem fazer sentido em algumas conversas, mas nessa questão elas não conseguem avançar no diálogo. Eu chamo essas respostas de ciladas. E elas são ciladas justamente por causa disso, porque elas não abordam a questão de fato. Elas apenas contornam o problema e saem pela tangente. Hoje eu vou apresentar para você uma de 4 ciladas que eu vou trazer aqui no canal, que geralmente são apresentadas contra o exclusivismo de Cristo. E essas ciladas são, na verdade, respostas alternativas à nossa reivindicação de que Jesus é o único caminho para Deus. E essa cilada que eu vou falar hoje é o que eu chamo de cilada da intolerância ou da arrogância. Essa primeira cilada você já deve ter ouvido falar em algum lugar, principalmente depois de dizer que Jesus é o único caminho para Deus. E as pessoas podem responder: você é intolerante, você é arrogante, ou então você não é amável por achar que Jesus é o único caminho para Deus, ou seja, que o que você acredita é o único caminho para Deus. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui no melhor estilo do C.S. Lewis. Vamos usar a razão e imaginação para desenvolver esse raciocínio aqui. Imagine que um colega seu vá até o médico e, chegando lá, depois de ser analisado pelo médico, o médico vira para ele e fala assim: olha, você está com... o seu caso é grave, você está com uma doença grave, você precisa ser internado agora. Mas vamos supor que seu amigo não gosta do que o médico diz. E aí ele vira para o médico e fala assim: que isso? Você é cruel, você é intolerante, você é arrogante. Eu vou encontrar um outro médico que não seja tão mal como você. O que você ia pensar se alguém reagisse dessa forma? Provavelmente você ia achar que a reação desse amigo foi tola, foi boba, imatura, irracional. Afinal de contas, não é cruel dar um diagnóstico real para um paciente, mesmo que o paciente não queira ouvir. O médico deve considerar a forma como ele fala, mas é esperado que o médico fale a verdade. E olha só, mesmo que o médico tivesse sido grosseiro, sem educação, intolerante, arrogante, o médico ainda poderia estar certo com relação ao quadro clínico do seu amigo. E o seu amigo estaria ali continuando com uma doença grave, precisando de uma intervenção imediata. Agora, vamos trazer essa ilustração para o ambiente aqui do exclusivismo cristão. Imagine que você diga para um colega seu assim: olha, Jesus é o único caminho para Deus. E aí seu amigo fala: nossa, você é cruel, você é intolerante, você é arrogante. E se o seu colega
colega fizesse isso, de novo, ia ser só tolo, imaturo da parte do seu colega. Porque só porque ele não gosta de um diagnóstico, não significa que você tem uma falha de caráter. Porque dizer que alguém é cruel, intolerante, arrogante, é dizer que essa pessoa tem uma falha de caráter. São acusações que dizem respeito ao caráter da pessoa. Isso não ataca diretamente o que a pessoa disse. E ainda assim, existe a possibilidade sim de Jesus estar certo. Existe a possibilidade sim do cristão que está anunciando as palavras de Cristo estar certo. E é isso que a gente precisa saber explicar. Por que nós estamos certos ao afirmar que Jesus é o único caminho para Deus? Ambiente de ataque pessoal, desse ambiente de cilada, e levar a conversa para o âmbito da teologia, da lógica, da teologia bíblica, das doutrinas cristãs, do verdadeiro ou falso, ou pelo menos do que é plausível e do que não é plausível. A verdade é que alguém pode até te chamar de intolerante, de arrogante, de cruel, de uma pessoa não amável quando você diz que Jesus é o único caminho para Deus, mas essa é na verdade uma forma de ignorar a questão, atacando você. É como dizer assim, você é feio e sua roupa é ridícula. Dizer isso não ajuda em nada. Quando uma pessoa faz um ataque pessoal, ela só está desviando a questão e mostrando que, na verdade, ela não sabe argumentar contra o que você está falando. Eu quero que você guarde isso. Sempre que você... Acho que você não vai fazer isso, né? Que você tá aqui nesse canal para não fazer esse tipo de coisa. Mas sempre que em uma conversa, um debate, ao invés de você atacar a ideia, você atacar a pessoa que está apresentando a ideia, você está mirando no alvo errado. E atacar a pessoa, ao invés de atacar o argumento que a pessoa está apresentando, é na verdade uma falácia. É a famosa falácia ad hominem, que acontece quando a pessoa ataca o oponente ao invés de atacar o argumento do oponente. E falácia do tipo ad hominem, na verdade, não é um argumento, nem é uma resposta válida. Como você tem interesse de evangelizar a pessoa que de repente está até atacando você para tentar te diminuir, você pode dizer o seguinte: olha, quando você me ataca a mim e não os meus argumentos, na verdade você está cometendo uma falácia do tipo ad hominem. Vamos voltar a conversa para o assunto que é importante. Eu quero encorajar você a não cometer também esse tipo de falácia, esse tipo de movimento em um debate, em uma argumentação, não é nem um movimento bíblico. Isso porque a orientação que o apóstolo Paulo deixou pra gente, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 5, é a seguinte: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então nós cristãos, nós destruímos argumentos e não pessoas. Agora, a ilustração do médico que eu trouxe para vocês serve também para a gente pensar um pouquinho sobre o que há de comum nas várias religiões e várias cosmovisões. A verdade é que toda cosmovisão e toda religião também, elas olham para a realidade e dão um diagnóstico. E os diagnósticos podem ser verdadeiros ou falsos. Vai depender do quão alinhado com a realidade esses diagnósticos estão. E o diagnóstico que os cristãos têm para apresentar para a espécie humana é que, na verdade, a humanidade sofre de um mal, e esse mal é que nós somos pecadores. E o tratamento radical desse mal é feito por Jesus Cristo. E olha, eu não estou pedindo para você acreditar antecipadamente nisso que eu tô te falando. Eu estou disposta aqui no canal Apologetas a mostrar para vocês por que os cristãos acreditam nisso e por que faz sentido crer nisso, nesse diagnóstico e nesse tratamento. Agora, simplesmente rejeitar o diagnóstico que a gente apresenta falando que a gente é intolerante, arrogante ou cruel, simplesmente não faz sentido. O melhor que as pessoas podem fazer é avaliar se o que os cristãos estão falando é a verdade. Nesse tipo de discussão sobre o exclusivismo de Cristo, geralmente o cristão é criticado por corrigir o pluralista, falando assim: olha, na verdade, só Jesus é o caminho. Mas quando alguém rejeita essa alegação do cristão, essa pessoa também está corrigindo o cristão que está fazendo a alegação. Isso acontece porque toda religião e toda cosmovisão fazem reivindicações de verdade. Se eu falo algo e a pessoa fala que eu estou mentindo, os dois lados estão fazendo reivindicações de verdade. Agora, por que só os cristãos vão ser taxados de intolerantes, de arrogantes, por estar fazendo uma reivindicação de verdade? Se for pensar assim, quem fala que Jesus não é o único caminho para Deus também está sendo intolerante, porque ele também está fazendo reivindicação de verdade. Agora, é claro que é possível que um cristão seja sim arrogante, intolerante e cruel, assim como é possível que
que um ateu seja assim, um hindu, um budista e por aí vai. Agora, o que eu quero que você guarde aqui também hoje é que estar convicto de alguma coisa não significa ser intolerante, não significa ser arrogante também. A arrogância diz respeito a um comportamento prepotente, uma pessoa que despreza o próximo. Já uma pessoa intolerante é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar o fato de que existem outras pessoas com pensamento diferente. Então, estar convicto de algo não significa que você é intolerante com relação às outras pessoas que pensam diferente de você. Você só é uma pessoa convicta. Então, eu espero que você tenha entendido que dizer que alguém é intolerante, arrogante ou até cruel por acreditar que Jesus é o único caminho para Deus é, na verdade, uma cilada, uma argumentação falaciosa. Quando alguém faz isso com você, ao invés de responder à questão da exclusividade de Cristo, a pessoa está apenas desviando o foco principal da conversa. E o foco principal é o seguinte: existe mesmo um Deus? Existe realmente só um caminho para esse Deus? O que a gente precisa fazer é sair desse campo de ataques pessoais e trazer a conversa para uma discussão racional. Pensar coisas do tipo: o cristianismo realmente faz sentido? A resposta que o cristianismo apresenta para a humanidade realmente é verdadeira? Lembre-se que todas as cosmovisões e todas as religiões apresentam um diagnóstico sobre a humanidade, sobre o universo. E no caso do cristianismo, nós acreditamos que o diagnóstico do universo, o problema do universo é o pecado e que Jesus é o tratamento. Jesus é a solução. Eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo a como sair dessas ciladas do ataque pessoal, principalmente quando estão nos chamando de intolerantes e arrogantes. E se você realmente foi abençoado com esse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com alguém que você acredita que vai abençoar também e deixar aqui nos comentários sua dúvida e sugestão. A gente se encontra nesse vídeo aqui e até mais. Tchau, tchau.